E agora nós temos uma mesa redonda com o tema Readensamento Produtivo no Brasil. A hora é agora? Conheça os nossos palestrantes. Antônio Correia de Lacerda é presidente do Conselho Federal de Economia e professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC São Paulo. Sua trajetória acadêmica inclui doutorado pelo Instituto de Economia da Unicamp. Lacerda é autor de cerca de 20 livros da área de economia e se dedica continuamente à produção de artigos relevantes para o entendimento da conjuntura do país, regularmente veiculados em jornais de grande circulação. É colaborador do jornal Estado de São Paulo e comentarista do Jornal da Cultura. Entre os livros, lançou Celso Furtado, 100 anos, Pensamento e Ação, uma obra que reúne 9 autores e que resgata os principais elementos da biografia, do pensamento e das atividades do grande economista em seu centenário de nascimento. Destacamos também outras obras de Lacerda. O Brasil no Contexto, 1987-2007, Brasil, o Futuro que Queremos, O Impacto da Globalização na Economia Brasileira, Crise e Oportunidade, o Brasil no Cenário Internacional, Globalização e Investimento Estrangeiro no Brasil, O Mito da Austeridade e Desnacionalização, uma obra que é vencedora do Prêmio Jabuti. Nossa palestra também tem a Cristina Frois de Borja Reis. Ela é economista, possui mestrado em economia, doutorado em economia pela Universidade Federal do Rio e pós-doutorado internacional na Universidade Técnica de Berlim. Atualmente, ela é professora adjunta e diretora da Inova, da Universidade Federal do ABC. Ela tem experiência na área de economia internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: cadeias globais de valor, desenvolvimento, investimento público, estrutura produtiva, comércio internacional e economia política internacional. Ela é conselheira do Corecon aqui em São Paulo e conselheira suplente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. A mediação desse debate será do conselheiro do Corecon São Paulo, Ricardo Genari. Então, uma boa apresentação a todos. Boa noite a todos, bem-vindos aí para o nosso Congresso Paulista de Economia. Como já foi apresentado aí o professor Lacerda e a professora Cristina, nós vamos falar de um tema aí que é interessante aí. Estamos próximos de uma eleição e aí precisamos realmente ver e realmente pensar o que queremos desse país. Então, eu vou abrir agora aqui para o professor Antônio Correia Lacerda, né, para ele entrar com as suas colocações. E fica à vontade, professor. Nós temos um tempo, né? Eu vou controlando esse tempinho aqui para a gente poder, depois, no fim, a gente conseguir que as pessoas também façam perguntas. Com o senhor. Muito obrigado, Genari. É uma satisfação estar aqui no Congresso Paulista de Economia, num momento interessante, né, do Brasil, do mundo, e por vários motivos. Então, eu estou satisfeito de estar aqui. Primeiro, por ser o Congresso Paulista de Economia. Segundo, por estar com vocês, Ricardo Genari e a professora Cristina Reis, a quem admiro muito, da nova geração dos economistas. Não é a hora ainda agora, já está projetando o slide? Não. Já colocou primeiro. Não é agora não, tá? Pode tirar. Depois eu aviso quando for. Então, é uma satisfação estar aqui com gente tão boa, né? E também uma satisfação, esse é um evento do Corecon, e eu, como paulista, estou presidente do Conselho Federal de Economia, mas no século passado já fui presidente do Corecon São Paulo, né? Então, é uma satisfação poder contribuir, continuar a contribuir com o Corecon, agora como presidente do COFECON, né? E o tema é da mais elevada relevância, né? Então, eu começo dizendo a hora é agora, sim, é a hora. Já passou um pouquinho da hora, mas sempre é tempo. E, particularmente nesse momento, e disso é que eu vou tratar aqui nesses minutos, né? Se a gente imaginar como é que se deu a organização produtiva mundial, né, do capitalista mundial, nas últimas 3 décadas, né, nós tivemos um momento muito claro da chamada globalização financeira, né?
E essa globalização financeira teve impactos muito fortes na chamada globalização produtiva, que a gente também não é para projetar ainda, não. Eu aviso quando Parece. for. É um slide só, mas vai entrar numa hora Na hora específica. certa. Então, assim, a globalização produtiva, né, ela tem assim aspectos comerciais, que foi o aumento do intercâmbio, importação e exportação entre os países, via globalização, ou seja, via maior intercâmbio, via regionalização, né, os acordos regionais, né, Mercosul, União Europeia, NAFTA e outros tantos, né, os acordos bilaterais também entre os vários países, os acordos birregionais, né. Então, houve um rebaixamento geral de tarifas, não que o protecionismo tenha saído de tela, muito pelo contrário. O discurso sempre foi liberalizante, mas as práticas dos países avançados continuaram protecionistas. Eles sempre foram muito hábeis em conduzir esse processo, né? Quer dizer, a liberalização vale para os outros, né? Vale para a periferia. Os países centrais continuaram com as suas políticas muito claras de preservação da sua estrutura produtiva. Mas houve uma segunda dimensão dessa globalização produtiva que se dá no âmbito do investimento direto estrangeiro, né? Que não é novo, isso historicamente sempre se deu com as empresas multinacionais e a partir lá dos anos 90, dos anos 80 do século passado, passaram a ser caracterizadas como transnacionais. É uma semântica diferente, né? Mas, na verdade, estamos falando do mesmo fenômeno das empresas que se internacionalizaram para além das suas fronteiras de origem. E transnacional porque fica difícil, muitas vezes, você, inclusive, definir a origem das empresas. Quem é que é o controlador daquela empresa, né? Porque ela passou a ser propriedade de fundos estrangeiros, de famílias de vários países, né? E uma terceira dimensão que é de âmbito tecnológico e inovacional, né? Então, o comercial, o produtivo ligado ao investimento e o inovacional se intercalam entre si, ganharam uma dimensão absurda no pós-globalização financeira, porque com a catapultização do capital financeiro, deu braços para que o capital produtivo evoluísse de uma forma muito mais intensa, né? Via a criação dessas oportunidades. Então, na verdade, isso teve enormes impactos no que se refere às cadeias internacionais de produção e distribuição, não é? Porque, obviamente, os países transferiram para outras praças, outros países, a produção, né? Especialmente a produção de menor escala, né? De menor complexidade. E se concentraram naquelas atividades consideradas nobres, ou seja, inovação, pesquisa e desenvolvimento, marketing, distribuição, tá? Enquanto que a manufatura foi, de fato, internacionalizada. Então, esse movimento ele prevaleceu ao longo do tempo e ele tem uma vertente neoliberal muito forte, baseada na origem, né, na teoria das vantagens comparativas. Isso, então, é Davi Ricardo, século XIX. Né? Basicamente, que os países ou as empresas deveriam se concentrar naquilo que possui vantagens comparativas e podendo importar o restante. Né? Essa base se mostrou furada, né, em vários momentos da história, e particularmente no momento atual, porque tanto na pandemia quanto agora na guerra Rússia e Ucrânia, fica muito claro que, para além da questão de custos que moveu a globalização produtiva, há a questão da segurança de fornecimento, né? Então, a tese neoliberal de que você tendo recursos você pode comprar e se abastecer se mostrou furada, porque no momento de crise, seja de uma epidemia, de uma guerra, mesmo você tendo os recursos financeiros, os dólares, e mesmo que você pague adiantado, muitas vezes você não consegue ter acesso a esses produtos. E o Brasil se viu, na pandemia, por exemplo, em meio à carência de produtos básicos, respiradores, máscaras, luvas, né? Gorros, equipamentos básicos de proteção individual na área da saúde.
e mais complexo agora na guerra, né, Rússia-Ucrânia, com os efeitos em si da guerra, né, diretos e indiretos. E, além disso, as sanções impostas à Rússia, isso desequilibrou a estrutura logística, né, de distribuição de mercadorias, né, de fluxo normal das mercadorias, e mesmo de paralisação da produção. Então, o Brasil e muitos países foram afetados, por exemplo, pela carência de chips, microprocessadores, né? Porque, evidentemente, há uma concentração enorme dessa produção no Sudeste Asiático, particularmente Taiwan, né? Mas também de fertilizantes, que tem uma grande presença ali da Ucrânia, né? Também na área dos IFAs, que são os princípios ativos de muitos medicamentos, e isso traz um impacto enorme para a população, especialmente de baixa renda no Brasil, né, que depende de medicação para doenças crônicas, né, e que muitas vezes se veem privados desse processo. Então, tudo isso abre, assim, uma oportunidade de um repensar na questão da globalização no que se refere ao aspecto produtivo, né, já que é desse que estamos tratando. E quando a gente olha particularmente a economia brasileira, nós vivenciamos já há algum tempo um processo de desindustrialização crônico e precoce, né? Crônico porque ele é muito intensificado nas últimas 2 décadas, a perda de participação da indústria, da geração de emprego, da inovação e na exportação relativamente ao PIB, caiu muito fortemente, né? E isso traz enormes impactos, porque é uma falsa dicotomia entre a produção do complexo agrícola, pecuário, mineral e petrolífero, né, relativamente à industrialização. Na verdade, o Brasil é um dos poucos países que poderia, né, ser muito forte, tanto nesse complexo primário quanto na industrialização e, claro, ligado ao serviço, porque apenas para efeito didático é que a gente ainda divide os macrosetores, mas eles fazem parte de cadeias produtivas internas, muitas vezes interligadas ao exterior. Então, nessa discussão sobre a desindustrialização, um aspecto que surgiu no debate entre os economistas num determinado período, hoje, felizmente, já, de certa forma, superado, mas ainda presente, é de que isso seria um fenômeno internacional. De fato, pode ser um fenômeno internacional, a desindustrialização, mas no caso brasileiro ela chama atenção. E aí eu peço para colocar o slide, por favor, né, que eu preparei, para mostrar isso para vocês, porque, na verdade, o senso comum diz o seguinte, olha, há uma desindustrialização que é generalizada. O mundo todo passa por um processo de desindustrialização, a perda de participação da indústria no PIB. Conseguiram projetar o slide? Não, ainda não. Professor, tem mais 4 minutos aqui para o senhor Perfeito. colocar suas Obrigado. Então, é o seguinte, quer dizer, pode ir para o próximo slide. Na verdade, o que esses dados mostram é que, na verdade, existe, no caso brasileiro, a intensificação. Próximo slide, por favor. Veja se não está no último, então volta. É o que está no meio. No meio da apresentação. É um slide só. Então, na verdade, é o seguinte, claramente, o processo de desindustrialização foi muito mais intenso no Brasil. Por favor, mova aí a apresentação para o slide que está no meio. É um gráfico. É só um gráfico. Isso, é esse gráfico aí. Então, na verdade, é o seguinte, olha, esse gráfico foi construído, eu tomei emprestado do IED, né, Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial. O que nós temos aí? Nós temos, na linha azul, a participação da manufatura como porcentagem do PIB, não é? E a linha azul contínua é no mundo. Então, na verdade, dizer que a desindustrialização é um fenômeno mundial não é verdade, né? Não é isso que está ocorrendo, a manufatura até cresce, se a gente for ver, em proporção do PIB. Bom, e aí se a gente exclui a China, aí sim, né, tem uma certa queda, quando a gente olha que pós 2009, 2010, há uma perda relativa de participação da manufatura como porcentagem do PIB global, excluída a China, porque a China se tornou
a grande fábrica do mundo. Bom, e a linha vermelha é o Brasil. Bom, o Brasil é uma ladeira abaixo desde dos anos 90, mas se a gente olhar mais para trás, né, ela vem caindo desde muito antes. Mas só para a gente ficar na fase da globalização, que me referi pós anos 90, você tem uma perda significativa, né? E o Brasil está muito aquém da maioria dos países em desenvolvimento. Então, claramente, nós perdemos espaço, tanto internamente na manufatura como porcentagem do PIB, como relativamente aos demais países. E a pergunta é como reverter esse processo, né? Como utilizar esse momento de reglobalização, de ressignificação dos conceitos da manufatura, e aí pode tirar o slide, que aí eu já não vou usar mais, pode nos orientar sobre o que fazer a partir daí. Quer dizer, na verdade, nós estamos diante de uma oportunidade. No entanto, isso não será automático. Quer dizer, para reindustrializar o Brasil, eu preciso, pelo menos, entender de que indústria nós estamos falando. Nós não estamos falando mais da indústria do século XX, né? É a indústria 4.0, da nanotecnologia, da internet das coisas, não é? Da transição energética, Professor, da transição verde. Professor, okay? Mais um minutinho aí. Ok, da transição verde, não é? Da transição digital, e a partir daí, na combinação entre as políticas macroeconômicas, que precisam ser mais favoráveis à industrialização, com as políticas de competitividade, que inclui a política industrial, a comercial e a política de ciência, tecnologia e inovação, é que você vai induzir o setor privado, a microeconomia, a dar as respostas para esse processo. Qualquer uma das três vertentes, macro, meso e micro, individualmente, são incapazes de fazer essa transição. É preciso uma completa configuração dessas três frentes, no âmbito das melhores práticas, hoje, tanto da literatura internacional quanto dos países. Então, é esse o desafio e a oportunidade que se apresenta para o Brasil nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lacerda. Agora vamos dar continuidade aqui com a professora Cristina Reis, as suas colocações sobre o nosso tema aí tão importante. Oi, tudo bem? Estão me escutando bem? Tá tudo ok. Tá. Bom, boa noite a todos e todas que nos acompanham, em especial aqui aos meus colegas e amigos, o brilhante professor economista Antônio Lacerda e também ao Ricardo Zanari. É uma grande satisfação participar dessa mesa. Eu recebi com muita alegria e também um frio na barriga, tenho que confessar, essa honra de participar da mesa redonda com o professor Antônio, uma responsabilidade enorme, então eu vou aqui fazer algumas considerações dignas da vossa paciência, mas que são bem complementares. Acredito que Lacerda deu, então, uma contextualização na nossa indústria nesse panorama internacional da globalização produtiva e financeira. Eu vou aproveitar também, bem rapidamente, para agradecer ao Corecon São Paulo por organizar esse evento incrível, que tem mais de 1.000 inscritos, cuidadosa e carinhosamente preparados pelo professor Valdir e pelo nosso presidente Pedro Afonso Gomes. Eu vou aproveitar essa ocasião para expressar minha admiração pelo trabalho que o Pedro vem desempenhando no Corecon, que me deixa muito tranquila, também satisfeita sobre a qualidade das tarefas, né, que o Conselho vem desempenhando. Eu quero saudar também todos os meus queridos e queridas colegas que sempre acompanham, assistem e comentam, bem como essa equipe que vem atuando com agilidade e competência para fazer jus a essa missão do Corecon de São Paulo para com seus associados, para com a sociedade. Bom, eu vou concordar com o Lacerda totalmente, né? A gente vai conversar sobre readensamento produtivo no Brasil a partir dessa pergunta provocadora, se a hora é agora. Eu levo para mim o lema de que a hora é agora sempre. A gente pode até considerar que passou da hora, ou que a gente ainda precisa de várias condicionalidades, né, para que esse readensamento produtivo se torne realidade, mas tem que começar. Não começou no passado, a gente lamenta e, né, criticamente faz o diagnóstico, mas põe a mão na massa e começa a ação. Então, eu vou me posicionar a favor do presente, e aqui na minha fala, que eu preparei, espero que dê tempo, vai me avisando, Genário. Tranquilo. Chegando no final. Tranquilo. MDT sobre algumas considerações sobre o que é preciso fazer, então,
para esse readensamento produtivo. Então, começando com algumas definições, né, a gente precisa entender a densidade produtiva como o grau de conectividade entre os diversos segmentos da atividade econômica, tá? Por meio de relações de compras e vendas, de insumos, matérias-primas, partes, componentes, mas também de tecnologias, atividades e tarefas das cadeias de valor que o Lacerda já mencionou. Portanto, todas essas redes, né, elas mobilizam os agentes atuantes nos processos produtivos e de forma que não necessariamente constituem uma rede, mas sim uma cadeia, perdão, mas uma rede, ou então, hoje a gente já pensa também no conceito de circularidade, incluindo o pós-consumo, o reuso, a reciclagem, que vão aí dar o formato, e vão conformar o que a gente chama de tecido industrial. Então, se a gente está falando de readensamento produtivo, é porque a gente pressupõe que perdemos, né, a perda da densidade produtiva, e que a sua retomada é interessante. Então, Lacerda já apresentou como, né, nós desindustrializamos precocemente em relação aos outros países e como a participação da indústria em relação ao mundo, o Brasil é diferente e está indo até na contramão, como ficou evidente no gráfico apresentado. Então, queria rapidamente falar que, olha, o tema de desindustrialização, de desadensamento ou desgarçamento das relações infrasetoriais tem sido objeto de vários estudos, né, que vão demonstrar essa crescente ausência de etapas e atividades dos processos produtivos, que eu particularmente gosto de chamar de porosidades. Apesar de uma economia doméstica, né, um país ou uma cadeia não precisar 100% autônoma, né, de nenhum mercado, o problema é que essa quebra das correias transmissoras vão esvaziando, ou melhor, vão transferindo para o exterior esses impulsos dinâmicos do investimento, da renda e do emprego proporcionado pela cadeia industrial. Inclusive, né, medir essa densidade produtiva é um desafio em si, né? Por isso que esses estudos são importantes, e aqui para os economistas jovens que estão nos ouvindo, cabe o incentivo a vir para o campo da economia industrial. Porque essas tarefas, essas cadeias, elas não são cada vez mais complexas e difíceis de identificar quem faz o quê, né? Porque elas se dão ao nível das atividades. Mas mesmo assim a gente tem que se debruçar sobre essa tarefa. Vou mencionar, por exemplo, um estudo recente do Paulo Morcero e dos professores Paulo Morcero e Joaquim Guilhoto, de 2020, na Economia e Sociedade, em que eles investigam quase 230 classes industriais para concluir que as empresas brasileiras, né, sobretudo aqueles setores de alta intensidade tecnológica, vão se tornando cada vez mais dependentes de importações de insumos intermediários, né? Então, as cadeias produtivas que produzem os produtos mais elaborados, mais sofisticados, que têm maior capacidade de propulsionar outras atividades econômicas, vão se esgarçando e vão se enfraquecendo, né? O que a gente chama de encadeamento intersetorial tem se desmobilizado. Aí, diante dessa realidade, né, a gente vai se posicionar a favor da industrialização e do readensamento. Existe também uma discussão gigantesca sobre a importância da indústria para o desenvolvimento econômico. O meu amigo Lacerda aqui já explicou bastante, e isso vai girar em torno do conceito de vantagens comparativas, eu concordo com eles. E para falar sobre vantagens comparativas, e para começar a falar sobre por que a hora é agora e o que fazer agora pelo readensamento produtivo, eu vou inicialmente colocar a necessidade de disputar as narrativas. Aqui mesmo nesse congresso, a gente teve a oportunidade de perpassar por esse velho debate sobre vantagens comparativas, que é o conceito pano de fundo para o tipo de especialização comercial e produtiva que cada país deve adotar e que vai influenciar definitivamente a tal da riqueza das nações. No Brasil de hoje, esse assunto vem contornando o debate sobre a importância do agronegócio em contraposição à indústria. Vou tomar um ar aqui, né? Vale mesmo a pena tomar esse ar e ser cuidadosa na escolha das palavras.
porque nesses meus 20 anos de pesquisa, 10 anos de docência, eu já repeti muito esse argumento, combatendo criticamente, né, a teoria das vantagens comparativas e algumas dualidades falsas, equivocadas, colocadas, e uma velha defesa da teoria das vantagens comparativas. Porque, do ponto de vista teórico, ela é inconsistente com a interpretação da realidade, né? A teoria das vantagens comparativas, ela requer uma série de premissas, como a imobilidade dos fatores entre países, né, os fatores capital e trabalho, como concorrência perfeita, como simetria da tecnologia, como homogeneidade da demanda, que eu não vou entrar no detalhe, senão eu não consigo acabar o meu ponto, mas que são comprovadamente diferentes da realidade, mesmo que se a gente relaxar uma ou outra dessas premissas, o modelo não funciona, ele não explica a realidade. Então, é simplesmente tecnicamente incorreto, metodologicamente, usá-lo como uma referência para decidir, inclusive, políticas públicas, políticas comerciais, políticas industriais. E veja, eu aqui não estou dizendo que porque as vantagens comparativas não funcionam, então a gente deve industrializar. Também quero fugir desse pensamento industrializante a qualquer custo, porque o essencial é discutir a qualidade, né, como a Sérvia estava falando, dessas atividades, para que elas possibilitem o desenvolvimento, uma trajetória de desenvolvimento econômico, social, que o povo quer. Isso é muito importante, um desenvolvimento popular. Se a gente for tomar, por exemplo, como referência a Agenda 2030 da ONU, que mesmo que tenha inconsistências e não espelhe, né, fielmente as realidades brasileiras, ela ainda assim já é um legítimo e né, consensuado após várias negociações internacionalmente. E essa agenda vai nos apontar para uma industrialização ou para uma atividade industrial que eleva as bases materiais da vida das pessoas, mas com sustentabilidade e inclusão. Ou seja, né, a gente não vai buscar qualquer readensamento produtivo, mas aquele que zele pelo meio ambiente e diminua a distância de renda e riqueza, de poder, de influência entre grupos de pessoas, né, entre gêneros, entre raças, entre etnias e entre classes sociais. Bom, o segundo aspecto que eu quero enfatizar a importância para a gente readensar, né, do porquê a hora é agora, é a necessidade de um pacto pela industrialização. Né? A gente vem observando no Brasil e analisando cruamente, né, um distanciamento das pautas desses diferentes grupos de pessoas e classes sociais. E diante da crise que a gente está, tão urgente, tão trágica, que depois de uma pandemia que ainda se estende, em que ainda morrem pessoas, em que a fome e a miséria atingiram proporções impensáveis 2 anos atrás, né? A gente precisa se unir enquanto sociedade e formar um pacto. E aí, essa formação de pacto, embora possa soar utópica, né, ela é totalmente necessária e ela é racionalmente desejável, porque, de outro modo, se cada um não ceder um pouquinho nessas negociações, a gente não vai conseguir avançar. Então, por exemplo, nesse ano de eleições, né, diversas entidades e associações produtivas têm preparado agendas para influenciar os planos dos candidatos. Tenho acompanhado várias delas. Algumas são mais egoístas, tá? E si mesmadas mesmo, só olham para o próprio umbigo. A da CNI é um pouco assim, viu? É bastante assim. E outras mais gerais e humanizadas, como a da CUT. Essas diferenças vão espelhar, claro, seus diferentes graus de poder de barganha e seus compromissos com a causa coletiva. E a gente precisa aumentar esse compromisso com a causa coletiva. Professora, mais 5 minutos. Jóia, acho que vai dar certo. Então, eu vou insistir em defender essa formação de pactos pelo readensamento produtivo, mas aquele de qualidade, apoiado no setor produtivo, no setor público, no setor educacional, com universidades, com o Sistema Nacional de Inovação, SENAI, SENAC, etc., e nas entidades sociais, né, especialmente as dos trabalhadores.
Então, repito, nesse momento tão agudo, sério que a gente atravessa, o ideal e o racional seria, no mínimo, nos unirmos. Bom, além desses dois grandes condicionantes... eu queria fazer dar um exemplo aqui, não é tão ideal, né, utópico assim. Por exemplo, na Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC está sendo realizado um esforço super legal dentro do Fórum da Indústria para firmar esse pacto entre o que a gente está chamando a quádrupla hélice, com esses setores que eu acabei de mencionar. Então, a gente pode ir atrás disso e precisa institucionalizar essa governança. Além desses dois super desafios, a gente tem outros condicionantes para a industrialização. Tá? E aí eu vou colocar aqui bem rapidamente alguns deles. Primeiro, né, a prioridade e ponto de partida, que o sentido do readensamento produtivo é a inclusão e a sustentabilidade. Então, as políticas públicas, as estratégias empresariais, trabalhistas, educacionais, vão se debruçar sobre grandes desafios do desenvolvimento, e não alavancar a indústria PC. Tá? Essa é a ideia das missões. A gente não quer desenvolver a indústria, a gente quer acabar com a fome, a gente quer melhorar a mobilidade. Esses grandes desafios socioeconômicos é que vão nos apontar o sentido da industrialização. Tá? A indústria é um meio e não o fim. Né? É muito difícil achar exemplo no Brasil, mas para dar esperança, eu vou apontar, e por sua importância também, por exemplo, as missões do Programa Horizon, né, que é da Comissão Europeia, estabelecidas num projeto fortemente influenciado pelas ideias da professora economista Mariana Mazzucato. O segundo condicionante é garantir as condições de financiamento, né, seja através de um setor financeiro privado mais regulado, seja através do Sistema Nacional de Fomento mais alinhado com a Agenda 2030. Então, por exemplo, esse ano saiu o Plano ABDE, que também estabelece missões estratégicas e possibilidades de atuação para o BNDES, para a FINEP, para bancos regionais, cooperativas de crédito, agências de fomento, que têm maior capilaridade para prover financiamento para o investimento produtivo atrelado aos objetivos da Agenda 2030. Outros condicionantes, investir em infraestrutura, e aqui não para viabilizar somente corredores de exportação ou para viabilizar privatizações que têm fracos condicionantes ou condicionalidades, né, como a gente tem visto recentemente, no passado recente, mas sim para promover uma sociedade carbono zero e, ao mesmo tempo, fomentar a concorrência nos mercados e a inclusão. Então, vale notar que, embora o investimento produtivo seja o nosso desafio histórico, a hora agora precisa também focar na questão da capacidade ociosa, né? E para diminuir a ociosidade dentro da indústria, isso requer a retomada da demanda efetiva. Tá? E, olhando os componentes da demanda agregada, não pode ser outro momento de crise, senão os gastos do governo, porque o consumo e investimento não vai reagir sem perspectiva, Professora, sem soluções. 2 minutos. Valeu, Delari, estou chegando lá. E olha, veja que as exportações do agronegócio estão crescendo, mas elas não estão nos tirando da crise. Então, esse tipo de relação do agronegócio com a economia precisa ser aprofundado, ser melhorado, encontrado condições, e o Estado tem papel muito importante aqui para que o agronegócio, se persistir, né, como ele vai persistir, mas que seja uma atividade mais regulada, sustentável e inclusiva do ponto de vista econômico e social. Né? Então, como disse também o Lacerda, a gente precisa de uma integração produtiva e financeira do Brasil mais altiva, mais ativa, né? Olhando não só para o norte global, mas também para o sul global, a favor da multipolaridade, em coerência com a defesa dos direitos humanos, da natureza, da democracia nos fóruns internacionais, que é diferente do que o governo atual vem fazer. E aí, tudo isso precisa, então, de um Estado atuante, uma política macro, uma política industrial, de CTI, coerentes e favoráveis a esse desenvolvimento inclusivo e sustentável. Tá? Precisamos que as políticas macro e fiscais levem a taxa de juros e o câmbio a níveis consistentes com o readensamento produtivo.
E diferente de alguns colegas desenvolvimentistas, eu não estou defendendo o câmbio super desvalorizado pela indústria, porque isso não vai resolver a causa da indústria, e isso gera inflação, socializa as perdas, como a gente tem visto na atualidade. Por fim, para terminar, e aqui vindo para o nosso campo, é necessário, então, investir em educação, investir em ciência, tecnologia e inovação, ressaltando essa máxima de que sem educação a sociedade pode debandar para caminhos muito perigosos, anticivilizatórios, com esse ódio crescente, até com a possibilidade de uma coisa tão terrível como o homeschooling. Então, a gente precisa barrar todos esses retrocessos que estão fora do marco civilizatório. Isso é importante para a dinâmica econômica e tem a ver, sim, com o readensamento industrial, com aquele pacto e com a construção conjunta e coletiva de um Estado, e aí vou reforçar, vou falar de novo, em prol do desenvolvimento inclusivo e sustentável, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, já me empolguei bastante, mas o recado, assim, a hora é agora, e a gente precisa se articular estrategicamente, tecnicamente, e zelando para que a gente aponte para uma trajetória com redistribuição de renda e riqueza. Super obrigada pela atenção. Obrigado, professora. Sobrou aqui, nós estamos aqui com um tempinho, então, 2 perguntas, uma para cada professora. Vou começar com a professora Cristina Reis, que já está na tela aqui. A gente... eu coloco uma situação, eu tive em São Bernardo, algumas fases, e eu tive ultimamente em São Bernardo, é uma coisa que chama a atenção, né? Como foi vamos dizer, a capital da indústria, né? A gente olha aquilo lá, nem o Demarco tem mais, né? Então, quando você conversa com algum empresário, né, sempre vem aquela lá. O que é difícil para a gente no Brasil é a questão dos impostos, de taxas, né, alta carga tributária, a questão hoje do Congresso Nacional e do Judiciário, né, essa insegurança jurídica que muitos, não só industriais, mas muitos empresários reclamam. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu tendo a concordar com os empresários, mas também diria que não são só, né, os problemas para a nossa industrialização. Aqui no ABC, a gente tem se debruçado bastante, né, dedicado muito a repensar essa inserção regional, na economia nacional e na economia mundial. E eu sempre digo que buscamos soluções da porta para fora da empresa e da porta para dentro. Da porta para fora, então, entram esses elementos do custo Brasil, da burocracia, do regime macro, do custo da energia, da infraestrutura, etc. Mas também da porta para dentro, a gente precisa buscar soluções que vão, e aí eu vou resumir assim para não me estender muito, para uma filosofia mais longo-prazista de atuação, e não tão curto-prazista, apagando incêndio, que tenha, né, que tenha consciência da importância do investimento, por exemplo, em inovação e tecnologia, que vai buscar capacitação, que vai buscar a formação de times com trabalhadores, estabelecendo relações justas. Existem, sim, muitos desafios e que não dependem só, e aqui é importante reforçar assim, dessa lógica interna do Brasil. Então, tem da porta para dentro da empresa no Brasil, da porta para fora da empresa no Brasil, e também depende desses interesses nas hierarquias e governanças das grandes cadeias. Sempre falo isso, não é porque nós erramos muito que o Brasil atua fracamente nas cadeias globais de valor. Também os líderes das cadeias globais de valor não estão investindo no Brasil e estão se aproveitando, vou colocar assim, para não usar a palavra exploração, das relações com o Brasil. E para a gente mudar isso, tem sim, né, o papel do Estado, mas tem sim também eu vou reforçar a questão da disputa de narrativas e da percepção do tipo de participação que o Brasil quer ter nessas cadeias internacionais. Aqui, como solução para o ABC, eu acho que a gente tem que aproveitar o parque industrial existente,
né? Existe uma capacidade ociosa muito grande, e, como eu falei, o desafio para que essa capacidade ociosa seja retomada são soluções inteligentes, estratégicas. Então, por exemplo, se pensar em políticas públicas e tributárias que confiram isenção ou incentivo para a formação de polos tecnológicos, ou tenham espaço para startups, para incubadoras, Professora, um vou fazer minutinho, hein? capacitação. Eu vou parar por aqui, deixa outra pergunta para o Lacerda, senão eu não paro, não. Tá, obrigado, professora. Professor Lacerda, tem uma pergunta aqui que parece curta e grossa. Por que as políticas as políticas públicas no Brasil elas não têm efeitos, principalmente nessas cadeias produtivas? Então, eu gostaria da sua opinião sobre essa pergunta aqui. Primeiro, que elas têm efeitos. Pode ser que o efeito não é o desejável para nós, mas ela tem efeito, ela gerou um aumento do grau de importação relativamente à nossa produção. Isso, obviamente, não é benéfico para o país, tá? Ao contrário do que alguns liberais apontam, né? Então, como eu disse, você tem que ter um equilíbrio entre as políticas macroeconômicas, as políticas de competitividade, que é a política industrial e a política de inovação, e a atuação das empresas. Quando você desequilibra uma dessas pontas, você não tem o resultado desejado. Por exemplo, quando um governo chega, como ocorreu no governo Fernando Henrique, só para dar nome aos bois, o ministro da Economia dizia na época: a nossa política industrial é não ter política industrial. Isso não correspondia à verdade. Tinha política industrial, não era adequada, mas tinha. Mas, de qualquer forma, a filosofia deles era não ter política industrial. Ou então, por exemplo, no governo Dilma, principalmente, a ideia da compensação. Então, eu vou adotar uma chamada política industrial compensatória, porque o câmbio está fora do lugar e o juro é muito alto. Também não resolve, né? E tem uma linha que tem muito a ver com os governos mais atuais, Temer e Bolsonaro, que os economistas dizem o seguinte: olha, deixa isso ao sabor do mercado, o mercado resolve, que é uma falácia também, porque não há confirmação nem teórica e nem das melhores práticas internacionais. Então, voltando para o Brasil, o que nós precisamos? É de uma estratégia muito clara do que queremos, adotar um conjunto de políticas na linha sugerida pela professora Cristina e por mim aqui hoje. Acho que nossas falas têm um grande grau de aderência, não é isso? Até porque, claro, estamos atualizados com a boa literatura internacional. O problema é que alguns economistas não estão, né? Inclusive alguns do governo, né? Estão defasados. Estão olhando a literatura dos anos 70 e 80 do século passado. Mas quem se atualizar com as melhores práticas internacionais, o que está fazendo Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Alemanha, todos os países bem-sucedidos, e olhar as melhores produções na área, né? Cristina aqui citou, por exemplo, o Mazzucato, né? Com a ideia das missões, fica muito claro que o que há de comum entre esses vários países é que você conjuga uma série de fatores para conduzir isso. Finalmente, qual é o nosso drama atual? Sequer órgãos encarregados de ver essa estratégia nós temos, porque, sob o argumento da pretensa racionalização, se extinguiu o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério do Planejamento, né? Tudo num único chapéu, que é o pretenso Ministério da Economia, mas que se apequenou, é o Ministério das Finanças. Não tem braços de interlocução com o setor privado, com a academia, com institutos de pesquisa, na análise das cadeias internacionais de produção, né, e de suprimentos. Quer dizer, então, nós não temos sequer, está na agenda o tema que nós estamos debatendo aqui, infelizmente. Então, a nossa expectativa é que, com a mudança que virá em 2023, com as eleições gerais, a gente tenha gente mais comprometida com, claro que se houver a vitória de um candidato progressista, né, de valorizar a nossa indústria, a nossa capacidade produtiva, sem desmerecer os demais setores. É uma falsa contradição que às vezes aparece no debate público, via mídia, né, de que para você incentivar a indústria, você precisa abrir mão
do agropecuário, do mineral, da produção. Não, isso tem que estar tudo interligado. E nós temos que agregar valor em todas as fases, todas as produções, inclusive no chamado setor primário, né? Existe muita Professor, possibilidade de agregação de valor. Eu recebi aqui o sinal vermelho já para encerrar. Claro, perfeitamente. Né? O senhor tem mais alguma coisa só para finalizar aqui? Eu tenho mais 2 horas de observações, mas podemos fazer outra. Mas a gente pode marcar um outro dia. Com certeza. Eu quero agradecer mesmo assim ao professor Antônio Lacerda, a professora Cristina Reis, realmente pela essa belíssima aula, né, que foi uma aula mesmo, me tirou algumas dúvidas também, no meu caso. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse evento e, com certeza, teremos outros pela frente aí para a gente discutir esse nosso Brasil. Então, eu agradeço a todos e uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Antônio, Cristina e Ricardo, pela apresentação de vocês.